A paz esteja convosco. Amém contigo. Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra da vida, mensagem da salvação para o mundo todo, narrado segundo São Lucas. Que sua graça permaneça conosco. No tempo da pregação pública de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Verbo de Deus vivo, que se encarnou através da Santa Virgem Maria, sucedeu essas mensagens. E depois que foram concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo filho macho que for primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício, conforme ao que está mandado na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem justo e timorato esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele, e havia recebido resposta do Espírito Santo, que ele não veria morte sem ver primeiro ao Cristo do Senhor. E veio por Espírito ao templo, trazendo os pais do menino Jesus, para cumprirem com o preceito, segundo o costume da lei, por ele. Então tomou em seus braços Simeão, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, tu podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador, que tu nos deste. Essas são as mensagens do Evangelho, escritas na santa e gloriosa palavra de Deus. Uma salva de palmas. Irmãos, sentados um pouquinho. Queridos irmãos, o Evangelho hoje nos mostra um costume da lei de Moisés. Que costume era esse? Apresentar o filho na igreja, no templo. Os nossos irmãos protestantes ainda continuam com essa prática, né? Mas para nós não existe mais isso. Isso é coisa da lei de Moisés, coisa da antiga aliança, coisa do Antigo Testamento. Não é? Hoje para nós nos serve o santo sacramento do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que se cumpra depois dali o que está escrito no livro de Provérbios: educa o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando for adulto, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Por esta razão é que nós, fiéis de fé católica, batizamos nossas crianças. Essa prática de apresentar a criança no templo é de uma outra religião, da religião judaica, aquela religião que usa apenas a Bíblia hebraica. Vocês estão lembrados da Bíblia hebraica? Não é? Aquela Bíblia que é usada apenas pelos judeus. Então, é uma prática deles lá. Inclusive, o próprio Evangelho aqui, ela é bem claro quando ele diz: concluídos os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentarem no templo. Então, isso é o costume da lei, e para nós já não tem mais serventia nenhuma, porque vivemos no tempo da nova aliança. Agora, o que é que para nós, o que é que isto representa? O que isso representa para nós é aquilo que Simeão, aquele que apresentou Jesus Cristo, disse em suas últimas palavras. Olha o que Simeão diz: agora, Senhor, tu podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador que tu nos deste. Se eu perguntar aos
meus irmãos, vocês chegaram a ver o Salvador? Claro que não. Simeão viu o Salvador, mas nós o aceitamos pela fé. Mas nós acreditamos nele porque está registrado na palavra de Deus como promessa. Nos foi dado um Salvador. E por que nos foi dado esse Salvador? Porque a lei de Moisés não foi suficiente para justificar o homem dos seus pecados. Não foi, de forma nenhuma. É por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão dos pecados. Mas derramamento de sangue de quem? Derramamento de sangue de um justo por todos aqueles que se perderam. Então, quando esse justo, o qual Simeão apresentou no templo, o sangue desse justo nos justificou a todos diante de Deus, nosso Pai. Por isso que a Bíblia diz: justificados vocês agora estão pela fé. Simeão viu com os olhos, mas nós somos justificados pela fé. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, bem-aventurados são vocês que não viram, mas acreditam, mas creem piamente, mesmo quando a gente está se pedindo uma coisa a Deus, clamando, pedindo, e não é atendido, não é motivo para nós não deixarmos de crer, não é motivo. Por sinal, isso até me lembra, eu passei agora orando 30 dias, todo santo dia orando por uma causa. Senhor, faz assim, 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 assim por mim. Aí amanhecia o dia, acontecia totalmente o contrário, acredita? E eu digo, meu Deus do céu, e agora? Não tem problema não. No outro dia, estava lá eu costumo sempre rezar de noite, deitado mesmo, às vezes quando eu estou deitado, mas a partir dali comecei a orar sentado, e clamando, pedindo a Deus, Senhor, pelo amor de Deus. Aí pedia. Aí quando era no outro dia, acontecia totalmente o contrário. Irmão, foram 30 dias. Até que aconteceu a última esperança daquilo que eu pedia. Aconteceu a última esperança daquilo que eu pedia. E eu disse, aí agora? Tanto que eu pedi a Deus, e 30 dias eu rezando. Irmãos, somente a fé em Deus é capaz de nos manter em pé. Porque não é brincadeira você orar 30 dias pedindo a Deus uma coisa e no outro dia acontecer aquilo completamente contrário. Vocês querem saber de uma coisa? Sexta-feira, dia 31 de janeiro, me aconteceu uma tragédia, sabe? E essa tragédia foi a resposta que Deus me deu por aquilo que eu estava pedindo. Uma tragédia grande mesmo, você não quer nem imaginar, né? E essa tragédia não foi nada mais, nada menos do que a resposta daquilo que eu estava pedindo e aquilo que Deus não me deu. Porque se Ele tivesse me dado, diante da tragédia que aconteceu dia 31 de fevereiro, eu hoje estaria totalmente perdido, sem poder assumir um monte de compromisso de pessoas que estavam em meu redor. E eu disse a si mesmo, estou sofrendo por conta dessa tragédia que eu estou passando. Mas a tragédia foi necessária, porque Deus respondeu com ela aquilo que eu pedia e Ele não me deu. E assim, irmãos, sabe o que é? É a nossa fé. Às vezes a gente pede uma coisa e não sabe o que é que está pedindo. Às vezes a gente quer uma coisa e aquilo não é aquilo que vai servir para nós. Porque a Bíblia diz assim, que tudo contribui para o bem daqueles que temem a Deus. Tudo. Não se enganem. Tudo contribui para o bem daqueles que temem a Deus. Às vezes a gente pensa que está numa situação difícil, mas com certeza, como a palavra de Deus diz, que tudo aquilo serve para o bem daqueles que temem a Deus. Não se enganem, guardem aquele momento, guardem mesmo, pode guardar, que a resposta você vai receber, e o próprio Deus vai te mostrar
essa resposta. Na primeira leitura que foi feita, olha que interessante. Houve também em Jope uma discípula, por nome Tabita, que quer dizer Dorcas. Essa se achava cheia de boas obras, dava esmola, e aconteceu naqueles dias que depois de ficar doente, morreu. Criatura nova, jovem, dava esmola, era piedosa. Sem ver nem para quê. Acontece uma doença e a criatura pega e morre. Coisa que a gente fica até sem entender. Não tem umas mortes que acontecem que você às vezes nem consegue. Como é que pode? A criatura tão jovem. E nesse caso aqui de Dorcas, nova, temente a Deus, piedosa, dava esmola. Além de ser acometida pela morte prematura, a criatura ainda fica doente. A comunidade, sofrendo com aquilo, sabe que São Pedro estava passando por ali e corre em busca dos apóstolos. São Pedro chega até lá, manda que todo mundo saia, se ajoelha, ora a Deus. E, num dado momento, São Pedro se levanta e diz: Tabita, levanta-te. Pega a menina, se levanta, e Pedro entrega Tabita a todos aqueles que ali se encontravam, morrendo todos de alegria e felicidade, porque Dorcas havia ressuscitado. Agora eu pergunto uma coisa para os irmãos: será que se fosse uma pessoa marginal, seria recompensada com a ressurreição? Primeiro de tudo, quando morre uma pessoa assim, às vezes a comunidade tem alívio, não é verdade? Às vezes a comunidade tem alívio, ainda diz assim, que Deus tenha piedade da sua alma, mas que sente um alívio. Uma criatura que era nociva à sociedade, fazia tudo quanto não prestava, faleceu, o povo sente assim uma espécie de alívio, e sente mesmo. No caso de Dorcas, não. A própria comunidade se mobiliza e vai em busca dos apóstolos para que a menina seja ressuscitada. O que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode aprender com isso? Quem planta... O que é que Dorcas plantava? Piedade, caridade, dava esmolas. O que foi que ela recebeu como recompensa? A ressurreição da sua vida. Foi Pedro quem ressuscitou? Quem ressuscitou foi Deus, que somente é Ele quem pode operar milagre. A bendita Virgem Maria não pode operar milagre, São Pedro não pode operar milagre, São Jorge não pode operar milagre. Eles intercedem junto a Jesus Cristo por nós. Temos um carinho por eles? Temos. Podemos recorrer a Ele? Podemos. Mas, padre, está certo isso? Tá. São João, no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, vê uma multidão de pessoas vestidas com roupas brancas. No curso bíblico, vocês vão ver essa parte aí, no livro de Apocalipse. Aí São João pergunta a Deus: quem são esses aí, que estão ao redor de ti? Aí o anjo diz: esses aí são os santos, que deram a vida pelo Evangelho, que são mártires, e que agora estão louvando a Deus, continuamente, com palmas e com suas vestiduras brancas. Mas, padre, não é bom a gente pedir logo direto a Deus? É bom. Mas Deus, quando nos salvou, Ele não veio direto a nós, veio. Ele primeiramente mandou um anjo até Maria e disse: salve, agraciada, tu irás conceber um filho por obra e graça do Espírito Santo, e tu dará o nome a ele de Emanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus não veio ao homem diretamente a ele para salvá-lo. Ele teve uma intercessora,
Por sinal, teve até um determinado irmão que, olha, essa criatura, foi um debate danado comigo. Quando ele disse, porque há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí eu disse, meu irmão, leia para trás. Leia o que está escrito para trás. Aí ele foi ler, ele estava lá. A salvação nos é dada por Cristo Jesus. A salvação nos é dada por Cristo Jesus, o único mediador, ou seja, Cristo é o único mediador de salvação. Não há outro nome pela qual o homem deva ser salvo. Mediador de salvação. Isso quer dizer que há outros mediadores, né? Entre Daniel e Deus teve um mediador, que foi um anjo que desceu lá e fechou a boca dos leões. Entre Deus e Cristo Jesus no Monte Tabor teve dois mediadores, Moisés e Elias, que desceram e foram consolar Jesus Cristo, porque ele estava em agonia, sabendo que ia passar por nós. Entre Abraão e Isaque, na hora que Abraão ia matar o filho, teve um mediador, um anjo que segurou a mão de Abraão e disse, não faças nenhum mal ao teu filho, porque nós agora sabemos que tu tem fé. Entre Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, havia um mediador entre Deus e aquele jovem, um anjo que não deixou o fogo queimar aqueles três jovens. Daí dizer que Jesus Cristo é o único mediador é uma mentira. Ele não é o único mediador, ele é o único mediador de salvação. E essa salvação foi quando Simeão, ao pegar aquela criança, olhou para ele e disse, agora, meu Deus, descansa o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação, e é isso que nós também devemos dizer, dia após dia, e é o que eu sempre digo, Senhor Jesus Cristo, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, hoje e amanhã do mesmo jeito, e assim, até o último dia do meu suspiro. Simeão, quando disse aquilo, disse com uma convicção tão grande, por quê? Porque viu Jesus Cristo, viu e aceitou, ele aceitou aquela criança, esse aqui é realmente o Filho de Deus que veio salvar a humanidade, e assim também nós devemos fazer, e assim também aconteceu com Dorcas, que foi recompensada com a ressurreição, porque era uma mulher piedosa, caridosa e que dava esmolas. Você pode até perguntar, mas padre, quer dizer que quem não é assim não vai ser recompensado? Uma perguntazinha difícil, às vezes é essa, grande mesmo. Mas uma coisa eu digo, quem semeia, colhe, né? Tem até um ditado que diz, quem colhe vento, quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. E dá certo. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Se eu planto desgraça, eu vou colher desgraça. Se eu planto piedade, amor, eu vou colher todas essas coisas. E tem mais. Além de nós plantarmos isso, a gente ainda sofre as consequências. Se eu não vivo em paz, vivo contando mentira, vivo plantando confusão, a minha vida não vai ter paz aqui de jeito nenhum. Não tem, porque a minha vida vai ser uma vida atormentada por conta daquilo que eu vivo continuamente fazendo. Portanto, amados e queridos irmãos, que esta mensagem de hoje, nos sirva de uma grande lição. A gente colhe aquilo que planta. Dorcas plantou e ela colheu. Pena que a ressurreição dela era apenas dessa vida agora. Porque Jesus Cristo, ele não diz, eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Você sabe o que é pleno? Alguém sabe o que é plenamente? Plenamente quer dizer perfeito, integral. E vida plenamente perfeita, integral, só ao lado do Senhor. Amém?